Fala pessoal, começando o segundo dia do podcast Brasil Promotion. Como vocês podem ter observado, estamos num cenário diferente. Afinal de contas, né? Foi gravado, mas ao mesmo tempo foi ao vivo. E devido a algumas limitações técnicas, a gente não pôde começar da mesma forma que os outros episódios. Dessa maneira, eu vou começar apresentando o assunto deste segundo dia do podcast da Brasil Promotion, em parceria com Ecos Estúdio Bravo Produções e Comunicação, trazendo para você um assunto muito bacana e três convidados mega especiais. E o assunto de hoje é tendências e mercado de merchandising no PDV. E os nossos convidados são Sérgio Brusco, do Escala 7, olha só que bacana, expositor aqui da Brasil Promotion. Tem também o seu sobrinho, que é o Rodrigo Brusco, que é da VIG, outra baita parceira aqui da Brasil Promotion, expositor também nesta edição 2024. E o nosso querido Denis, da Big Infláveis, que dispensa apresentações. Essa empresa parceira aqui da Brasil Promotion, também expositora, trazendo muita novidade neste ano de 2024. Então você fica agora com o segundo episódio do segundo dia da Brasil Promotion, neste projeto inédito, que é o podcast exclusivo da Brasil Promotion edição 2024, comigo, Marcos Dias, e esses convidados mega especiais. Só que está crescendo rápido, porque a gente conta com um portfólio de clientes bacana das duas empresas, e o que permite a gente atender pequenas quantidades, né? A gente tem um foco muito grande em projetos especiais para o ponto de venda, né? Sim. Então, displays diferentes, qualquer tipo de portais, a gente já fez vários, e fazemos, e a impressão digital permite também que a gente trabalhe com outros substratos. Exato. Então, o polionda, ACM, PP, PS, enfim, então, além do papel cartão, do papelão, enfim, a gente consegue trabalhar também com isso. Então, você trabalha no projeto personalizado. Você, de repente, que tem uma ideia, ou se de repente não tiver uma ideia propriamente dita, mas tem um esboço, a equipe, com certeza, da Big vai tratar você com todo o carinho que você merece e desenvolver um projeto à altura da sua empresa, da sua marca. Não é isso? Exatamente. Obrigado, Rodrigo. Bom, agora chegamos, então, ao Denis, que é da Big Infláveis. Bom, com certeza, se você já fez algum evento, com certeza você já contou com os serviços prestados pela Big Infláveis, que é realmente referência no mercado, há muitos anos aqui conosco também na Brasil Promotion, e eu vou ter essa grata oportunidade de entrevistar esse grande cara que também é o Denis, que é expositor aqui há muito tempo, como eu já disse. Denis, seja bem-vindo, obrigado pelo convite, por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Marcos. A iniciativa muito legal aí da Brasil Promotion, né? Esse espaço para a gente falar de assuntos relevantes do nosso mercado. A Big Infláveis é uma empresa que surgiu há 24 anos, metade aí da idade da Escala 7, né? E quando eu comecei, eu era o cara que pintava os infláveis, porque não havia impressão digital. Exato. Então era tudo feito à mão. E a gente foi evoluindo, e uma das coisas que a gente se orgulha muito é de ter contribuído tanto para a evolução dos infláveis. Hoje a gente é super especializado assim, em projetos complexos, especiais, né? Material para cenografia, esculturas infláveis. Esportes, né? Esportes. Então, a gente faz muita coisa de alta complexidade. Para isso, a gente conta com um time muito legal, que foi se desenvolvendo ao longo desses 24 anos. Então, a gente tem uma galera multidisciplinar lá, muito criativa, que faz com que a gente consiga trazer trabalhos como que a gente está mostrando aqui, né? Tanto nossa participação lá da cenografia da entrada, como o nosso stand, que também é um formato diferenciado. Legal. Nós temos uma parceria também lá na entrada, na cenografia. Nós somos responsáveis pela parte do som, da criação da trilha sonora e dos efeitos sonoros também, que é da parte da Bravo, né? Juntamente com a Ecos Studios, cada um cuidando da sua área também dentro do mesmo braço, né? Vamos dizer assim. Pessoal, então vamos diretamente ao assunto, que a gente tem um tempo aqui reduzido e a gente também quer aproveitar que os clientes também consigam conversar com vocês nos seus devidos espaços aí e estandes também. Vamos fazer um breve resumo aqui do nosso assunto. O merchandising no ponto de venda, chamado PDV, né, mais conhecido como PDV, é uma ferramenta fundamental para atrair a atenção dos seus consumidores e impulsionar as vendas, óbvio. E nesse episódio, que é o segundo do segundo dia, nós vamos tratar, então, explorar as últimas tendências e também o cenário atual do mercado de merchandising, discutindo, inclusive, as estratégias mais eficazes para criar essas experiências, né, de compras memoráveis. Hoje a gente fala tanto em UX, né, experiência do cliente, e eu acho que através da união dessas três empresas a gente consegue oferecer para o cliente final, para o consumidor, um resultado acima da média das expectativas. A gente pode garantir para vocês, vocês vão ver no decorrer do nosso papo. Vou começar com o Sérgio aqui.
quais são as principais tendências hoje em merchandising no PDV e quais as empresas, de que forma as empresas podem acompanhar essas tendências, né? Como você já disse, pelos anos de experiências da própria Escala 7, vocês já são referência também. Mas as empresas que estão buscando, né, ocupar um espaço tão importante quanto o de vocês, de que forma eles podem seguir essa trilha aí? O PDV é muito importante para os end users que a gente fala. Numa pesquisa do Popeye que teve no passado, que 75% da decisão do consumidor é no ponto de venda. Então, um display sempre ajudou a decisão do consumidor. Então, hoje o pessoal tenta trabalhar com materiais sustentáveis, materiais que chamem atenção, de fácil transporte, porque também hoje você tem toda essa parte de pegada do carbono. Então, você tem todo um estudo em cima do material de ponto de venda. O que ele vai fazer? Então, hoje, no nosso caso, a gente sempre está como sendo temporário, feito de papelão. Então, nossas são sempre campanhas. Então, a gente, forte nosso é Natal, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças. Então, são as campanhas que são curta duração no ponto de venda. Então, a gente trabalha com esses materiais. Então, às vezes é alta tiragem e para atender vários pontos de venda. Então, a gente chama mais de carregação. Exato. Mas também não deixa de fazer projetos especiais, que nem a gente fez agora o lançamento do óleo da Mondelez, do Vandinha. Então, a gente fez uma ilha toda... Foram vocês? Foram a gente que fez. Legal. Então, a gente fez esse projeto. Então, assim, não só carregação, mas assim, sempre campanhas short para atender rápido o ponto de venda. Então, o papelão vai para essa área. Então, ainda existe essa procura forte de materiais sustentáveis, como a gente tem toda essa parte de FSC, temos carbono zero, temos a parte de da ISO 14000, né, a parte da compensação das embalagens. Então, isso ajuda o pessoal a decidir por um material mais sustentável. E o que a gente fala aqui durante todos os nossos papos aqui, hoje o consumidor mudou muito, né? Ele está muito mais atento a essas questões, as empresas que têm essa preocupação de cunho social, ambiental. Então, as empresas que têm esse cuidado, como vocês têm, eu creio que a maioria aqui, independente do material, porque muitas vezes você trabalha com plástico, mas tem a questão do descarte, tudo, né? E os brindes, em geral, eles são de uso muito prolongado, vamos dizer assim, né? Então, a empresa que hoje se destaca nesses casos com preocupação com o meio ambiente, social, enfim, com todas essas, a gente chama de causas, né? Mas a gente tem que voltar os olhos para essas questões mesmo, porque é que vão nortear o nosso futuro, né? O futuro do planeta, a gente já tem sentido aí um efeito, né? Estufa, enfim, toda essa mudança climática, e acho que a gente tem que ter esse olhar atento para o futuro, né? Não por acaso, né? O tema da cenografia aqui também, né? E o Bruno, o Rodrigo, o que você tem a dizer sobre esse aspecto? Eu acho que um aspecto central realmente é a preocupação com a sustentabilidade, né? Hoje em dia, no ponto de venda, isso é um tema muito importante, né? Acho que a gente vai até falar mais um pouco disso. Sim. Então, eu acho que os clientes, eles procuram também hoje que isso esteja em pauta, né? Então, por exemplo, né, no nosso setor tem bastante uso do polionda, né, que é um PP, é um plástico que é completamente reciclável, né, mas ainda assim tem essa preocupação. Então, a gente tem que estar pensando soluções em o que vai fazer com as aparas que sobram da nossa produção, né, o descarte apropriado. Então, isso tudo, criar realmente um ecossistema que permita que o descarte seja reutilizado e que a gente consiga criar um sistema para diminuir o impacto ambiental da atividade do merchandising do ponto de venda. Né? Legal. Acho que isso é uma tendência importante. E o Denis, é difícil, né, para você também dentro do seu nicho aí, né, levantar essas questões, mas acho que existe essa preocupação também, né, por mais que você trabalhe com infláveis, né, existe todo um pensamento, né, nessa questão. Existe sim. A gente concorda plenamente, né, a sustentabilidade é um ponto que a gente tem que levar em pauta o tempo todo. No nosso caso, a gente tem uma certa vantagem de ser sustentável também pelo fato de ser reutilizável. Exato. Então, enquanto o Sérgio atende coisas que são rápidas, né, o inflável geralmente não é utilizado com esse movimento de ser rápido. O cara utiliza de novo. Tem, por exemplo, um inflável muito conhecido, que é o letreiro do Lollapalooza que nós fizemos. Ele já deve estar no 8º ano utilizando o mesmo letreiro. Bacana. Então, a gente não está reciclando ele, mas está reutilizando. Isso é importante. Então, essa questão de poder usar várias vezes também, eu acho que é um ponto fundamental com relação à sustentabilidade. Bom, a gente tem vindo de um período complicado, né? A gente está falando de Covid, né?
E a pergunta que a gente quer fazer para vocês é a seguinte: como que a pandemia, a Covid-19, né, impactou as estratégias aí de merchandising? Muita gente, né, no PDV teve que se reinventar. Como é que a gente pode avaliar essa situação depois de 2020 para cá, né, que foi calamitosa em alguns casos, né, muita empresa que a gente conhece aí de longos anos acabaram fechando, né? E para vocês, como é que foi essa virada de chave? Tiveram que antecipar alguns processos, não? Foi uma coisa muito trágica, né? Sim. Mas, assim, em contrapartida, assim, quando a gente teve um período de, acho que foi abril, né? Começou em março para abril. Março para abril, aí sumiu tudo, né? Sem serviço, todo mundo parou, o que vai fazer? Aí começou a dar uma agitada na parte de embalagem, as embalagens começaram, o delivery, em contrapartida, todo mundo começou a comprar mais material no supermercado, tudo, e aí a gente falou, não vamos vender display, quem vai comprar um display? Sim. Se ninguém está indo no supermercado. Chegou em agosto e começou a pintar um monte de display. Foi um boom. Para nós foi uma grata surpresa que a gente falou assim, onde vai os displays? Se ninguém está indo no supermercado, se ninguém está saindo de casa. Foi uma explosão de compras. Então foi quase 1 ano e meio com muito serviço na parte de PDV, que foi para nós uma grata surpresa. Então não foi só para a escala 7, nos concorrentes, a gente sempre tem, a gente conversa para entender como está acontecendo tudo, e todos estavam com muito serviço. Então os clientes compraram. Então foi uma surpresa. Tipo assim, pô, se tá todo mundo, se não saia de casa e você está vendendo display, ou era para... A gente imaginou que, de repente, uma Colgate foi fazer um display, porque, pô, tô vendendo pouco, é oportunidade, o cara vai no supermercado rápido, ele tem que decidir por alguém que está mais em exposição. Então, a pandemia foi trágico, mas todo mundo trabalhou muito. Né? Novas porque oportunidades. Que eu falo, a engrenagem do mundo saiu do eixo. Então, faltou container, faltou papel, faltou tudo em todos os lugares. Agora que voltou as engrenagens estarem... E o Rodrigo, porque vocês vieram depois da pandemia, né? Como é que ficou essa situação? Vocês já estavam meio que preparados com isso? A VIG é uma empresa pós-pandemia, né? Exato. Mas o próprio surgimento da VIG, né, depois da pandemia, mostra que o mercado, quer dizer, o ponto de venda não deixou de ter a relevância que talvez se imaginou que pudesse ser o caso. Não, que todo mundo ficou em casa, de repente aumentou muito o número de compras online, então muitas pessoas, né, teve um boom, uma explosão das compras online. Então, acho que por um momento se imaginou que talvez o ponto de venda perdesse algo da sua relevância, da sua importância, mas na verdade tem se mostrado justamente o contrário. E eu acho que muitas vezes o cliente, né, o consumidor final, ele procura comprar pela internet, mas ele quer ir no ponto de venda porque ele quer testar, ele quer ver, ele quer observar. Então, você ter o display, você ter algum material comunicando, mostrando o seu produto, é uma forma de você chamar a atenção para nem que depois o consumidor opte por comprar pela internet, porque ele busca preço melhor e tal, mas é importante que no ponto de venda ele encontre essa referência, encontre um projeto especial, alguma coisa diferente que vá chamar a atenção, né, dele. Isso que as pequenas tiragens da VIG, por exemplo, são muito interessantes por isso, porque a gente consegue fazer projetos muito especiais com pequena tiragem e acaba criando um valor agregado grande para a marca, né? Sim. Eu sou suspeito, porque eu sou um consumidor extremamente visual. Eu vou mesmo pelo visual. Às vezes eu não tenho um resultado muito bacana depois que a gente abre uma embalagem, principalmente se tratando aí de alimentação. Mas eu sou extremamente visual. Eu vou realmente pela embalagem. Eu sou um colecionador, assim. Meio acumulador, vamos dizer assim. E o Denis, será que o impacto foi maior para vocês no seu segmento? Para nós foi, viu? Foi, né? Feliz de saber que para vocês teve essa virada de chave rápido. Para a gente foi praticamente 1 ano muito parado. Só para você chegar um pouquinho perto. A gente conseguiu assim um bom resultado com coisas relacionadas à pandemia no sentido de necessidades que elas geraram com relação à saúde mesmo, né? Nós desenvolvemos lá o túnel de desinfecção e isso foi a salvação da lavoura para nós. Fizemos também algumas tendas, coisas sempre relacionadas à campanha de saúde, coisas assim, mas para o ponto de venda, de fato, as vendas caíram. Mas a gente percebeu no ano seguinte que houve uma procura muito maior. Penso eu que uma consciência mais elevada das empresas, especialmente de empresas de médio e pequeno porte, com relação à necessidade de aparecerem mais do que a concorrente e, se possível, diferente da concorrência. Exato. Então, depois do primeiro ano, a gente percebeu uma melhoria muito grande no mercado também.
Isso é importante. Foi o que a gente sempre fala, né? Acho que o Nizam Guanais que fala isso, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Eu acho que a premissa é essa e a gente tem que saber separar uma coisa da outra, porque todo mundo tem as suas contas para pagar, né? E o mundo tem que girar. Tem que lamentar, sim, né? A gente tem que destacar muito essa questão do efeito em função de algumas narrativas, mas a gente tem que saber que, por outro lado, também o que move a economia justamente é o que vocês fazem, o que vocês produzem. Bacana. Bom, agora a gente tem que saber qual é o papel do visual merchandising na criação de uma experiência de compra mais envolvente, que mais ou menos a gente já deu uma pincelada aqui, né? Falando de UX, a experiência do cliente, essa questão que eu mesmo sou um cliente mais visual. Como é que a gente pode destacar, né, o papel do visual merchandising nesse sentido? Eu acho que o trocadilho, embalagem vende. Exato. Eu acho que é o resumo dessa parte. Tudo que chama a atenção, que se você for pensar da concorrentes, ele vai olhar a embalagem mais bonita, o display que está lá chamando mais atenção. Eu acho que por isso que eles investem muito no ponto de venda. Você tem as commodities, mas até as commodities... Exato, se rende. É só você ver fazendo propaganda de aço na TV. Verdade. Então, todo mundo tem que aparecer. Então, eu acho muito importante ainda o ponto de venda, a parte de comunicação, tudo faz parte de você cativar o cliente. Que você destacou, né, da pesquisa do Popeye, 75%, imagina, de 100 compradores, 75 decidem no momento da compra. Então, tudo que você tiver de ferramentas, né, eu falo também pelo nosso lado, como a gente trabalha também com trilha sonora, rádio ambiente, isso também influencia na decisão, né? Quando você tem um áudio, uma música que não é compatível com o público que está frequentando o local, ele vai embora rapidinho, né? E diminui, sem dúvida nenhuma, o ticket médio de compras, né? E o Rodrigo, tem alguma coisa mais a salientar? Depois dessa, matou a pau assim no assunto? Eu acho que é assim, o display, né, ele serve para mostrar o produto, né? Mas além de tudo, eu acho que existe também a possibilidade de você mostrar a marca, né? Eu acho que isso é uma coisa que o ponto de venda pode desenvolver legal, né? Então você criar um projeto especial que dê foco para a marca. Então aí a gente pode trabalhar com iluminação, com LEDs, né? Coisas que estão além apenas de mostrar o produto, né? Que agrega valor então para o ponto de venda. E o que é legal, porque a gente está falando de muito UX, né? Eu acho que a experiência do cliente é muito importante. Hoje eu acho que ninguém mais vende produto, só serviço. A experiência mesmo que o cliente vai ter desde o momento da compra, passando pelo consumo, enfim, no caso dos infláveis, né? Aquela lembrança que vai ficar durante muito tempo, ali ele vai lembrar daquela ocasião pelo brinde, pelo material que ele vai ter dentro da sua casa, na sua empresa. O que você acha, Denis? Eu concordo com vocês, de fato, adorei essa da embalagem vende, né? Porque, de certa forma, tem que ser uma embalagem para presente, né? Para você atrair a atenção do consumidor. Você falou que você é muito visual, mesmo as pessoas que não são muito visuais, que é o meu caso também, elas são atraídas pelo visual. Exato. Então, a preocupação com o merchandising no ponto de venda é fundamental, principalmente quando se trata de produtos que você quer mostrar o diferencial por meio das peças merchandising, isso é fundamental. Uma outra coisa interessante também é a preocupação de você trazer algo que possa estar linkado com outros canais. Penso que isso depois da pandemia houve uma consciência maior. Então, aquilo a gente tem vários canais que às vezes eram subutilizados, e hoje a gente usando esses canais, e o cara chegando no ponto de venda, ele vê algo que chama atenção para aquilo que já foi martelado na cabeça dele, eu acho que pode fazer uma grande diferença na decisão de compra. Concordo, verdadeiramente. Acho que a gente já deu uma pincelada em relação à próxima pergunta, mas acho que é interessante a gente reforçar, né? Como o merchandising pode ser integrado às outras áreas do marketing, como o marketing digital, o marketing de conteúdo também, que hoje em dia está tudo muito atrelado, né? A pessoa está vendo a marca, está procurando ali no Instagram, no Facebook, nas mídias sociais, o que tem de novidade. Acho que é um canal bacana a ser explorado, né? Vocês, com toda a sua expertise aí de anos de mercado, como é que vocês se sentem, Sérgio? Geralmente o meu cliente ele faz não só papelão, Exato. Ele está com as outras áreas. Então você vê que ele investe de repente vamos falar numa campanha de Páscoa. Ele vai fazer o dispense, vai fazer a testeira, mas geralmente ele vai colocar um material
permanente, de repente uma tela, tudo isso. Eles estão sempre trabalhando em conjunto com isso, né? Então, a nossa experiência com isso é muito pequena, porque a gente não tem como agregar, de repente, uma tela no papelão por causa do custo e a durabilidade. Mas, assim, as experiências com luz, tudo, sempre tem quando ele quer investir em baixa tiragem, não em alta tiragem. Que também funciona com QR Code, de repente tem realidade aumentada que você pode colocar ali, né, de alguma forma, um determinado produto, né, dependendo da campanha, acho que funciona. Assim, a gente tem a campanha que a gente faz que eles têm o QR Code. Nesse caso, eles usam ou para ir para a campanha, ou para sortear um brinde, ou para fazer a inscrição. Legal. Isso, nesse ponto, direciona. Né? Legal. E aí, Rodrigo? É uma integração realmente, né, que a gente vê que algumas vezes as campanhas, elas são, quer dizer, as campanhas que estão no PDV, elas são campanhas digitais, no certo sentido, que você tem que se cadastrar para participar de uma promoção, que seja de um sorteio, alguma coisa. Então, claramente, as redes sociais são muito importantes, o marketing digital é muito importante, e se nas grandes tiragens é um pouco mais difícil, né, integrar as duas coisas, já para a gente na Vig Brasil é muito fácil fazer isso, porque a gente consegue às vezes fazer um projeto que são 5 peças, então a gente consegue incorporar a televisão, entendeu? E envelopar uma TV e colocar lá e isso ser um chamariz para as redes sociais, para a experiência digital. Então, isso é uma tendência muito interessante no mercado também. Você está falando, né, em relação à tendência, e realmente é uma tendência, né? Por mais que a gente ache que existe há um certo tempo, né, isso vem se renovando, né? Os próprios algoritmos, né, determinam também que caminho que você vai ter que tomar. Não que a gente fique à mercê disso, né? Mas é uma referência boa para quem, né, o consumidor final, o usuário, como eles costumam usar. E aí, Denis? Compactua disso? Com certeza. E um ponto que eu tenho percebido no meu mercado é a busca por peças ou locais instagramáveis. Isso, exatamente. Então, e é muito legal porque assim, é uma outra via, né? O cliente visitou, gostou, fotografou e postou. Ou seja, a sua marca está sendo proliferada de uma maneira muito espontânea. Então, no meu mercado eu tenho percebido muito isso, uma busca por peças diferenciadas que sejam instagramáveis. Legal. A gente vai falar um pouquinho mais de sustentabilidade, voltando a falar nesse assunto, né? Eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade também, né, como o próprio Rodrigo falou, em relação à cadeia produtiva, né? Porque acho que esse outro mercado que funciona de reciclagem, ele está muito ativo, né? E a gente tem que ter essa visão também, esse olhar, só retomando esse assunto, porque me veio à memória, eu vejo várias empresas, né, de reciclagem aumentando seus galpões, aumentando a sua capacidade de produção, de captação também, né? Vocês têm algumas empresas parceiras nesse sentido ou não? Sim, hoje a gente trabalha, toda a nossa apara de produção já vai para um aparista que é destinada ou para a própria fábrica de cartão, ou para papelão, papel higiênico. Então você tem esses materiais que são de produção. Tá? Hoje a gente também a gente utiliza materiais com aparas pós-consumo. O que é uma apara pós-consumo? É o cartuchinho de pasta de dente que você comprou no supermercado, você descartou corretamente, vai para um reciclador, esse reciclador manda para a fábrica de papel. Então você tem hoje papéis com aparas de pós-consumo. Então hoje o papel cartão hoje ele tem um círculo muito grande, tanto ele como o papelão. E hoje a gente, dentro da escala 7, a gente tem a parte do eu reciclo, que todas as embalagens, o stretch e tudo, a gente já faz a compensação. Então tem o ciclo de volta do nosso material. É como você já tinha abordado, né? Tem as certificações. Sim, essas certificações. Bacana. E vocês, Rodrigo? Lá na Vig também as nossas aparas, elas retornam, né, pro nosso, sobretudo de polionda, que hoje é um dos nossos principais substratos que a gente utiliza, já retornam direto para o fabricante, que consegue fazer a reutilização desse reaproveitamento das aparas. Hoje a gente trabalha com uma matéria-prima que é o Bubble Board, que é exclusiva nossa no Brasil, é uma matéria-prima francesa importada, que o miolo dela é composto exclusivamente de PP reciclado, então já é uma reutilização que a gente faz de um material que muitas vezes iria para o lixo, enfim, para um descarte inadequado, a gente consegue colocar hoje no ponto de venda, então é uma exclusividade nossa, enfim.
E a gente tem essa preocupação, só que ainda tem muitos desafios no mercado, eu acho, né? Sobretudo, eu acho que depois, uma vez que o material está no ponto de venda, que o promotor faz ali a ativação, a implementação, às vezes não se retorna ali, a gente não sabe para onde esse material vai. Então, ainda tem alguns dilemas, alguns desafios que a gente tem que tomar cuidado e pensar em soluções criativas para abordar esses desafios. E aí, Denis? Lá a gente tem um parceiro de fábrica de mangueiras que recicla toda a parte de PVC. Legal. Então aproveita 100%. Tem alguns outros materiais que a gente ainda tem também desafios. A gente ainda não consegue reciclar. Ainda não conseguimos um parceiro, mas a gente está em busca disso. Bacana. E acho que a gente tem que ter um olhar também muito cuidadoso com os pequenos, né? Recicladores aí que a gente vê. Antigamente tinham os famosos carroceiros, tudo, mas o pessoal tem se profissionalizado, né? Tem muitas empresas investindo, inclusive, na capacitação desse tipo de mão de obra. Isso que a gente também tem tem que ter essa preocupação, essa visão com esse público também, né? Esse tipo de profissional, para que realmente tenha um descarte legal e também tenha uma qualidade de vida para esse profissional, porque muitas vezes, né, são tratados aí como meio que à margem da sociedade. Bom, para a gente finalizar, quanto tempo temos de tempo ainda? 3 minutinhos? Show. Acho que dá para essa última pergunta. E agora, falando em futuro, né? Qual que é o futuro do merchandising no PDV e as suas expectativas de cada um de vocês para esse mercado aí que, como a gente acabou de ver, não para. Por mais que o digital venha, existe essa interação, né? E o público, os consumidores, visuais ou não, eles acabam tendo acesso e despertando o interesse para a compra. Eu acho que o futuro é o presente. Exato. Eu acho que não, você vai falar assim, meu irmão sempre falava assim, mas o display vai acabar. Não acaba. Ele vai estar sempre crescendo, se não é alta tiragem, é média tiragem, é pequena tiragem. O PDV está presente. Então é o que o Rodrigo falou antes. Todo mundo quer ir no ponto de venda e ver ao vivo. Exato. Tá? Lógico que você tem muita compra pela internet e tudo, mas a pessoa que compra 100%, não compra 100% pela internet. Ele vai no ponto de venda, ele vai olhar, ele vai ser atraído por uma peça, por uma embalagem, por um display, por um inflável, por uma iluminação. Eu acho que o futuro é sempre crescer. Eu acho que vai ter crescimento exponencial ainda. E ainda falando de Covid, acho que a maior angústia dos consumidores, inclusive eu, foi exatamente isso, de não poder pegar, não ter o tato, não ter o contato com o produto, com o ambiente, não só com o produto em si, com o ambiente, mas com as pessoas, né, que naquela época, infelizmente, não foi possível. E aí, concorda com o seu tio? Com certeza. Não tem como. Eu acho que a gente tem uma tendência de crescimento, quer dizer, pelo menos a gente nota para alguns clientes que estão procurando cada vez ter mais pontos de venda em que eles estejam representados com os materiais deles, né, com displays, com outros materiais de comunicação visual, e por outro lado, um cuidado com esses projetos mais especiais, de pequena tiragem. Então eu acho que no mercado tem esse espaço, tanto para esse crescimento mais, né, assim, de números de pontos de venda, quanto de em alguns locais ter alguns projetos mais especiais, de pequenas tiragens. Então, eu acho que é um pouco o futuro talvez seja isso, mas que é o presente, isso já está ocorrendo. Eu acredito que a merchandising no ponto de venda vai ficar cada dia mais interativa. Exato. E não vai ter como a gente fugir da tecnologia que está chegando. Sim. Não tenho conhecimento suficiente para falar de tecnologia, mas a gente está percebendo e não tem jeito. Isso aí vai nos ajudar, com certeza. Eu penso que concordo plenamente aí com o Sérgio, super experiente, né? A gente aprende bastante. Fez filosofia, não, sabe? Não. Não vai acabar, nada vai acabar. Eu acho que vai nos dar uma possibilidade de melhorar os nossos processos, de sermos mais criativos, porque o mercado vai exigir isso. Vai querer o aprimoramento. O aprimoramento. Então, e vai ficar mais gostoso, né? Sim. Porque a gente vai ter desafios bem legais aí para entregar coisas que nossos clientes precisam. Legal. Bom, a gente podia ficar aqui a tarde inteira. Eu posso falar Claro. Então, aproveitando que nós estamos falando de PDV, nós estamos entrando agora no Popeye Brasil, no Prêmio Popeye. Legal. Que vai ser com a entrega dos prêmios em novembro. Acho que vale a pena quem tem peça para se inscrever no prêmio, entra no Instagram, no site, Prêmio Popeye Brasil, e vocês vão poder ganhar um índio, que é o sonho de todo mundo. Acho que é importante
Quem nunca se inscreveu, se inscreva, e quem se inscreveu, ponha mais peças. Quem ainda não conhece, vale a pena conhecer, que é um prêmio realmente muito bacana, as ideias impressionantes, e ali é um divisor de águas. E depois do Popeye, você tem um outro olhar, assim. Sim. Parece que existe, e a concorrência sempre vai existir, mas o pessoal quer sempre melhorar a cada ano, né? Sim, todo mundo quer o índio. Exatamente. Bom, só tenho que agradecer mais uma vez a presença de vocês, voltando a falar, né? Sérgio Prusco, da Escala 7, o Rodrigo, da Vig, o Denis, também grande simpatia aqui da Big Infláveis. E eu queria que vocês deixassem, falando também de tecnologia, de mídias sociais, os seus canais de comunicação, site, Instagram, se vocês quiserem deixar, Sérgio. Então, vou te falar da Escala 7, www.escala7.com.br, Escala 7E, e o 7 é numeral. Legal. O nosso Instagram é @vig_Brasil. Nosso site é vigbrasil.com. Procurem a gente nas redes sociais e no nosso site, entrem em contato para orçar, e queria agradecer aí também a oportunidade. Prazer é nosso, né, Denis? Ok, gente, o nosso Instagram é @biginflaves. E o nosso site é biginflaves.com.br. Visitem lá, se gostarem, sigam. Se não gostarem, não precisa seguir, não. Pelo menos indiquem, né? Mas é isso, obrigado de coração. Eu acho que espero vê-los em uma nova oportunidade, novas oportunidades. Esse aqui foi um start, né? Como a gente já havia comentado, primeiro ano do podcast aqui, oficial da feira. Em nome da Bravo, também da Ecos Studio, agradecer a presença de vocês aqui. Tá bom? Obrigado. É isso, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Esse é o segundo episódio. Vamos para o terceiro do segundo dia. Lembrando, os 3 dias de Brasil Promotion com grandes convidados como esses que a gente acabou de entrevistar. Muito assunto bacana e com certeza vão ter novos papos aí para você conferir. Um abraço. Obrigado. Valeu. Bom. Parabéns. E Parabéns pelo que você...